Olá a todos e todas, aqui é o professor Rosivaldo Pereira de Almeida, da disciplina História da Educação Brasileira. Nós estamos num contexto de pandemia e se aproxima o 8 de março de 2021. É com prazer e imensa satisfação que nós estamos aqui recebendo a professora Diane Valdez, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Em conjunto com o Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação da Universidade Federal de Goiás, o GEP, o Núcleo de Direitos Humanos, Educação e Movimentos Sociais da Universidade Estadual de Goiás, coordenado por mim, e com o CRIALAB, Laboratório de Pesquisas Criativas da Universidade Estadual de Goiás, e também com a Unitins, com a Universidade Federal do Tocantins, e nós abordamos um tema muito interessante que envolve o reconhecimento das educadoras goianas. É com você, Diane. Olá, Prosa Lilás, Mulheres na História da Educação em Goiás e no Tocantins. Por que uma atividade acadêmica no mês dedicado à visibilidade das mulheres em todo lugar, em todo o Brasil e fora do Brasil? Nós, das universidades, geralmente não participamos desse momento, que é um momento extremamente precioso, porque o espaço universitário, a academia, um dos papéis é discutir movimentos sociais, é discutir injustiças, é discutir a violência, e esse mês não é porque é um mês só, nós temos que fazer isso sempre, mas aproveitando que esse mês tem uma série de atividades em relação à questão feminina, é super importante que nós participemos, né, dessa programação e também fazendo dessa forma uma participação da universidade juntamente com os movimentos sociais, no caso aqui, os movimentos feministas. Então, pensamos no Prosa Lilás para expor, para divulgar a história de algumas mulheres em Goiás, em Tocantins, que nós consideramos educadoras. Né? O que seria educadoras? Educadoras, para nós, é um sentido bem amplo, não é só quem atuou no magistério, no espaço escolar. É quem fez literatura, é quem fez movimentos sociais, sindicalismo, porque todas essas formas são formas de educar, são formas de ensinar. Então, nesse primeiro momento, nós escolhemos 10 mulheres educadoras do século XIX, século XX, né, para falar um pouco sobre elas. E qual é a referência? A referência é o Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás, século XVIII, século XXI, que foi um dicionário organizado por mim que começou no ano de 2011 e terminou no ano de 2017, foi lançado no ano de 2017. E esse dicionário o objetivo do dicionário foi reunir verbetes humanos, nesse caso, né, de pessoas que contribuíram com a história da educação em Goiás. E, na verdade, nós queríamos era visibilizar algumas práticas, algumas atuações de pessoas que não são conhecidas. O dicionário tem pessoas conhecidas, mas também tem, por exemplo, a dona Aurora, lá do interior de Goiás, que atuava na área rural, né? Tem professoras, né, que atuaram em vários lugares do estado, quando ainda incluía o Tocantins, e professoras que têm histórias que podem ser visibilizadas, pode ser reconhecida, pode não, deve ser reconhecida. Então, nós tomamos o dicionário nessa primeira etapa, queremos continuar fazendo isso, né, durante o ano, extrapolar o mês de março, mas o nosso objetivo é apresentar mulheres, né, de acordo com seus lugares de educar, com as suas possibilidades de educar, quem educa na literatura, quem educa em outros espaços, seja na universidade, seja nas escolas primárias, nos grupos escolares, né, e também desconstruir um pouco essa ideia da visão romântica, né, atribuída ao magistério no passado e no presente também, né, que é aquela coisa do dom, né, do sacerdócio, né, e, na verdade, as histórias dessas mulheres são histórias extremamente fortes, bonitas, de resistências,
e, sobretudo, numa sociedade que a gente conhece, que é bastante fechada para o mundo feminino. Então, se cria, né, uma harmonização da nossa profissão como se a gente tivesse nascido para isso, né? E, na verdade, não é isso. É tudo uma construção. O magistério é uma construção. Então, essas mulheres abriram os nossos caminhos, abriram as trilhas para nós atuarmos no magistério. Hoje, podemos considerar um número muito maior de mulheres no magistério do que homens. E, por incrível que pareça, ainda se atribui, né, ainda se fala no masculino. Por exemplo, dia do professor. Quer dizer, quando a gente dá um gênero para isso, a gente ignora, né, a maioria que está no magistério. Né? Então, dia da professora e do professor que ficaria mais interessante. Então, é isso, né? Nós temos 10 educadoras nessa primeira fase, vamos dar continuidade. E uma coisa bastante importante também é a integração das universidades, né? A Universidade Federal de Goiás, a Faculdade de Educação, por um grupo de estudo, né, que se junta com a Universidade Estadual de Goiás, Campus Cidade de Goiás e Campus Pires do Rio, né, e que se estende também para o Tocantins, né, com a Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins, e a Universidade Federal do Tocantins. Então, é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com companheiras e com companheiros, falando sobre mulheres na história da educação e divulgando essas mulheres para que sejam conhecidas. Escola da Mestra Lili, no século XIX, até o início do século XX, era muito comum as escolas receberem os nomes das mestras e mestres. Não, isso não era uma coisa só de Goiás, né? Existia fora de Goiás, no Brasil também. E é interessante a gente perceber que essas escolas recebiam o nome das mestras e dos mestres exatamente porque funcionavam nas casas destes. Prédios escolares para a instrução primária vai acontecer muito no final do século XIX. Era muito comum as escolas domésticas, como a gente falava, né? Um espaço onde acolhia crianças de diferentes idades. A poetisa Cora Coralina, por exemplo, estudava na escola da mestra Silvina. Outras crianças aprendiam a ler e escrever na escola do mestre Patroclo, na escola da mestra Ingula, na escola da mestra Maria Romana, e assim as escolas de instrução primária educavam em Goiás. E é sobre essa pessoa, Lili. O nome era Luísa Joaquina da Silva Marques, a mestra Lili que eu vou falar nesse encontro. Ela tinha o mesmo nome da mãe, Luísa Joaquina da Silva, e foi a primeira mestra concursada em Goiás no século XIX. Formada na escola normal, a escola pública normal, o primeiro estabelecimento público que teve em Goiás para formar profissionais para o ensino primário. Lili se formou aos 26 anos e no ano de 1884 foi nomeada oficialmente pelo então presidente da província para ser funcionária pública provincial, como mestra de meninas em sua escola doméstica. Lili nasceu na segunda metade do século XIX, no ano de 1858. Era filha natural de Luísa Joaquina com o padre Pio Joaquim Marques. Sim, filha de padre. É o que não era incomum no século XIX. Ela era caçula de 4 irmãs e um irmão. Ser filha natural, naquela época, no século XIX, era algo muito comum. No caso da mãe de Lili, Dona Luísa, teve 5 filhos e não se casou com nenhum dos 3 pais, né, da sua prole. O que também confronta com essa ideia, né, de que a mulher era submissa, né, de que a mulher realizava os desejos, né, ou as normas da Igreja Católica da época. E os 3 pais da prole da Dona Luísa eram 3 pessoas públicas e bastante conhecidas. Né? Um caso, um padre, né, e o caso de outros 2, que são os pais dos outros filhos. Filho do padre era a mestra Lili e Ana Joaquina, a memorialista, que escreveu um diário, que é uma fonte preciosa para a gente conhecer um pouco sobre Goiás do século XIX. Elas eram frutas dessa relação considerada ilícita, filhas de um padre, que além de religioso, como eu disse, era um homem público também e atuante no século XIX, na então capital da província.
A Lili foi criada em uma família de mulheres, não se casou e não teve filhos. Essa é um outro aspecto interessante da vida, não só de Lili, como de outras mestras que tem no dicionário de educadores e educadoras. A gente fica tentando pensar, né, o porquê ou não do casamento, né, e da maternidade, né, e a gente pode pensar muita coisa. Ela foi criada nessa família de mulheres, né? Aprendeu o ofício do magistério, sobretudo com a sua irmã mais velha, que é a conhecida mestra Inhola. A escola da mestra Lili ficava no salão de uma casa colonial na cidade de Goiás, tá? Então, capital do estado, como eu já disse. Os meninos eram separados das meninas. Ela foi concursada para dar aula para meninas, né? Mas como na província, não só na província de Goiás, como em outros lugares do Brasil, o número de mestras e mestres era muito limitado, então se juntava os meninos e as meninas nas escolas domésticas e eram separados por bancos, banco das meninas, banco dos meninos. Os bancos também separavam a idade, separavam o nível de cada criança, né, se já sabia ler, se não sabia. Então tinha todo um ambiente dentro da sala, né, dentro do salão, né, que fazia a instrução ou a educação na época. A legislação apontava a proibição de menino estudar com menina, mas tanto em Goiás como em outros espaços, isso não era algo incomum, como eu já disse, por esse motivo. E é interessante observar também que a província não conseguia atender todas as crianças, né, de uma forma com as escolas totalmente públicas nesse tempo. Então, usava-se as escolas domésticas, né, constituídas nas casas, e atendia pequenos grupos de crianças. Começava com pequenos grupos e, de acordo com o sucesso, né, ou o poder das mestras e dos mestres, isso ia ampliando. A escola da mestra Lili não era só um espaço de dar classes, como era muito comum falar na época. Dar classes é dar aula, era dar aula. Ou seja, né, lecionar. Constituía-se também em um amplo espaço social, porque além de várias visitas, né, que recebia de pessoas que ocupavam cargos públicos na cidade, aconteciam práticas religiosas e civis. Era o lugar de festas populares, como quadrilhas, congadas, realização de casamento civil, leilões, reuniões públicas e políticas, como as reuniões de grupos abolicionistas. Tanto Lili como a irmã, a mestra Inhola, ou Inhola, faziam parte de grupos abolicionistas em Goiás no século XIX. É importante ressaltar que quando nós falamos de mestras, mulheres no século XIX, que esse era um espaço muito importante, né? Porque ainda que fosse um espaço de trabalho no lar doméstico, para mestra Lili e outras, isso significava a conquista de um espaço profissional fora do ambiente doméstico. É exatamente aquilo que eu disse em relação às chamadas tarefas domésticas. Então, outra questão que parece consenso quando se fala de magistério, né, de mulheres que educaram no passado e ainda hoje, é invocá-las no magistério sob o prisma de vocação, sacerdócio, nobreza de missão de educar, dom e outros. No entanto, percebe-se que nas ações, esses argumentos são argumentos bastante religiosos, né, que sempre tentam desconstruir a nossa profissão, né, nossa profissionalização a partir de argumentos romantizados, harmônicos, né, e a gente percebe que a opção dessas mulheres, né, que as escolhas, se é que a gente pode falar de escolha no século XIX, se dava no interior de vários conflitos, esse lugar de exercer o magistério. Primeiro que elas se destacavam na sociedade, não como mestras, né, a partir da harmonia, mas como mulheres também que ocupavam o espaço e se confrontavam com o Estado, já que essa própria saída do lar representava ameaça, sobretudo aos valores morais e religiosos que perpetuavam nas famílias patriarcais. Então, é importante a gente pensar nesses lugares de educar essas mulheres, né, destacando-as, né, uma abertura, uma construção de caminhos, né, para nós mulheres do magistério, né, que atuamos, né, sem romantismo, né, atuamos de forma profissional. Mestra Lili faleceu em 1945 na cidade de Goiás, que já não era mais capital, né, e o verbete da mestra Lili foi redigido pelo professor Eusébio Fernandes de Carvalho, que é graduado mestre em História e é professor
da Universidade Estadual de Goiás, do campus da cidade de Goiás. O verbete pode ser encontrado no Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás, século XVIII e século XXI, na página 382. Esse dicionário está totalmente digitalizado e disponibilizado de forma gratuita, foi feito com dinheiro público, né, e qualquer pessoa pode acessar, é só digitar o nome da obra, né, que vai aparecer o dicionário completo, que foi publicado em 2017. Essa é a mestra Lili. E agora convidamos a pedagoga Ana Raquel Costa Dias para fazer a sua exposição sobre a educadora Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro. É com você, Ana Raquel, um grande prazer estar aqui com você. Em 1934, uma carioca em terras goianas produziu e publicou oficialmente o primeiro livro de leitura com foco no ensino de história para os estabelecimentos primários do estado de Goiás. O intuito foi atender os terceiros e quartos anos dos grupos escolares do estado. O livro, considerado transformador para a época e intitulado Goiás, Coração do Brasil, trata de vários temas, como política, poder, religião, arte, cultura, fala sobre natureza, sobre biografias, fala sobre história, coisas, fatos, pessoas do nosso estado de Goiás, da nossa história do Brasil. O livro, sem sombra de dúvidas, proporcionou conhecimento científico para a criançada da obra. Assim como Goiás, Coração do Brasil, Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro produziu outras obras, como, por exemplo, Rio, Meu Querido Rio, Como Nasceu Goiânia. Ofélia Sócrates foi uma normalista, memorialista, professora, pesquisadora, diretora, organizadora de eventos cívicos, ensaísta, literata. Uma mulher de seu tempo, que marcou a história da educação brasileira e goiana. Ofélia foi lida, foi cultuada por crianças, professoras, professores, mães, pais, dirigentes políticos. A nossa autora contribuiu para o projeto de educação hegemônico e se posicionou na contramão dos grandes vultos, não se submetendo ao estigma de inferioridade da intelectualidade feminina tão constante e presente nas concepções do século XIX. A filha de Mariana e Alcebiades, irmã de Ieda e Olga, casou-se com o professor e teve 3 filhos. Ofélia Sócrates nasceu em 14 de maio de 1900, na então capital federal, Rio de Janeiro. Nossa autora foi uma das grandes referências para a formação de professores e ensino de história no estado de Goiás, assim como se impôs como uma grande referência como professora de crianças no estado de Goiás nos primeiros anos da República Brasileira. Ofélia formou-se na escola normal, fundou instituição particular de ensino primário, foi professora e diretora de grupo escolar e de escola normal. Ofélia Sócrates realizou formações, disseminou concepções. Inserida num projeto de formação republicano, ela conviveu de perto com os membros da classe das classes dominantes do estado de Goiás. Estamos falando de uma educadora, literata, produtora cultural, ativista, que produziu diversos trabalhos oficiais e materiais didáticos. Ofélia Sócrates é reconhecida nacional e mundialmente. Tem a sua história e as suas produções trazidas e redigidas em algumas pesquisas acadêmicas. Em seus escritos, é possível identificar um pouco de sua visão sobre ser professor, sobre infância, sobre instrução escolar, instrução familiar, sobre história de Goiás, história do Brasil, sobre o uso de uma perspectiva de ensino oitocentista, sobre ensino de história, ensino científico para meninas.
Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro faleceu em 1986 em Brasília. O seu verbete foi redigido pela professora Miriam Bianca Amaral Ribeiro, doutora em História e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal. O mesmo pode ser encontrado na página 487 do Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás, séculos XVIII a XXI, organizado pela professora Diane Valdez. Até a próxima. Muito obrigada, professora Ana Raquel Costa Dias. Foi um prazer imenso estar aqui com você nessa importante discussão sobre a educadora em Goiás. E agora eu convido a historiadora Keides Batista Vicente, ela que é professora da Universidade Estadual de Goiás, e falará sobre a educadora Emília Martins Soares de Mendonça. Seja bem-vinda, professora Keides. É um prazer estar com você aqui. Eu agradeço e falarei sobre Maria Emília Martins Soares de Mendonça. Ela foi professora, mãe, primeira-dama e ainda secretária e contadora na cidade de Santa Cruz de Goiás, no período compreendido entre 1948 e 1965. Ela, filha de professora Maria Teofila Gonçalves Martins, foi referência em sua cidade em âmbitos diversos, indo desde a organização das festas religiosas, como as cavalgadas, que demonstram a disputa entre mouros e cristãos, à organização política da cidade. Nascida em Santa Cruz, aos 22 de dezembro de 1919, gostava desde a infância de ler e escrever. Em 1931, publicou sua primeira história no Jornal de Frias do Rio, cidade próxima e sede do município na época. A história era sobre um pássaro que cantava todas as manhãs na mangueira próxima à janela do quarto do seu irmão João. Ela foi interna no Colégio Santa Clara, em Campinas, Goiânia, no qual recebeu a formação de normalista. Ao fim de sua formação nessa instituição, iniciou seu trabalho como professora na Escola Ana Teodora, fundada por seus pais em Piracanjuba, Goiás. Transferida para Santa Cruz, lecionou desde então na escola particular do promotor Sebastião Veloso Peleja, também no grupo escolar do Sr. Adalto, na Escola de Economia Doméstica, e foi professora e diretora no grupo escolar Antônio Ramos Caiado. A escola municipal de sua cidade natal tem hoje seu nome. Casou-se com Américo Carneiro de Mendonça em 1945. Ela com 26 anos, ele aos 52. Entre a liderança local, a administração e o cuidado do lar, com 5 filhos, gostava de ler e escrevia histórias e poemas. Neste tempo, Santa Cruz havia perdido o título de município para Frias do Rio e se transformado em um distrito dessa cidade. Em 1948, contudo, após mobilização política do distrito e liderado por, dentre outros, Américo e Francisco Ascioli Martins Soares, pai de Maria Emília e subprefeito do distrito, Santa Cruz retoma o título de município. No mesmo ano, a professora poetisa é convidada a assumir a Secretaria-Geral e Contabilidade da nova prefeitura. O prefeito indicado, temporariamente pelo governo estadual, não era alfabetizado, e ela foi a solução encontrada. Inicialmente, ela não sabia como lidar com contabilidade. Ela tinha feito um curso de normal, era normalista, até encontrar em uma de suas revistas um demonstrativo, o qual lhe serviu de modelo para iniciar seu trabalho. Seguiu secretária e contadora por mais de uma década, e pela gestão de 5 prefeitos. Ainda que tenha sido a primeira mulher a trabalhar numa função pública na região, não houve resistência à sua contratação pela reconhecida formação e competência. Em 1949, seu esposo é eleito vereador. Ambos se engajam com o prefeito pela construção de uma usina hidrelétrica no município. Durante as viagens do primeiro prefeito eleito, a professora Maria Emília assume a prefeitura integralmente.
Maria Emília se mostra preocupada com as melhorias que deseja para o município. Então, ela convence o marido a trocar do partido da UDN para a PSD e se elege prefeito, sendo ele também de pouca formação. Ela passa a acumular a função de primeira-dama em 1953. O Jornal Popular, de 25 de dezembro de 1956, reconhece sua atuação e competência na função de secretária e contadora e na gestão com o marido. Foram projetos compartilhados por ambos, como a construção da usina, do prédio dos Correios e Telégrafos, do grupo escolar, do posto de saúde e a implementação de abastecimento de água potável. Sua casa, em pé até hoje na cidade de Santa Cruz, se tornou o centro político da cidade durante sua gestão na prefeitura. Fez de uma das salas seu escritório, em que organizava a vida pública da cidade e recebia todos os dias muitas visitas de pessoas do município de toda sorte. Ao fim do mandato, ela continuou na função de secretária e contadora da prefeitura por mais 3 gestões, até o ano de 1965, já a ditadura militar. Voltou a lecionar em 1966 e, mesmo tendo tempo regular de trabalho para se aposentar, por perseguições políticas, teve de se aposentar por problemas de saúde. Trabalhou por 32 anos. Chegou ao fim da vida em Goiânia, aos 78 anos, em 5 de outubro de 1988, beneficiada pela luta feminista. Ainda que não tenha tido vínculo com essa, Maria Emília se tornou profissional cuja indicação a uma função pública de poder foi considerada natural, por sua formação, atuação pública como professora e por sua competência. Entretanto, sua história havia sido apagada. E foi, através de uma pesquisa realizada por Jane Magalhães Santos e Hugo Leonardo Cassimiro e publicado no Dicionário de Educadores e Educadoras de Goiás, que nós conhecemos Maria Emília. Muito obrigado, professora Keides. Muito bonita a história da educadora Maria Emília, e com certeza agora visibilizada através do Dicionário dos Educadores e Educadoras em Goiás. Agradeço imensamente a sua participação. E agora nós convidamos a pesquisadora, pedagoga Tatiana Sassi, da Universidade Federal de Goiás, que vai falar sobre a educadora Ondina da Cunha Bastos Albernaz. Uma pessoa à frente do seu tempo. A expressão nos causa incômodo e estranheza. Por um lado, somos todos frutos do nosso tempo, das condições materiais e históricas que não controlamos. Por outro lado, algumas pessoas parecem conseguir perceber uma brecha, uma porta no determinismo do tempo e agarram oportunidades únicas. Essas pessoas abrem caminhos e nos inspiram a fazer diferente, apesar do materialismo temporal. Ondina da Cunha Bastos Albernaz é um exemplo claro do que quero dizer. Nascida em 1905 na cidade de Goiás, antiga capital do estado, Ondina alcançou dupla formação superior, foi a primeira mulher na cidade a ocupar cargo público via concurso, exerceu magistério em uma nova modalidade com um método inovador e publicou um livro. Tudo isso em uma época em que as mulheres tinham pouco ou nenhum estudo, não tinham direito ao voto, nem tinham acesso a alguns locais públicos, além de ter que se dedicar aos afazeres domésticos e cumprir com diversas obrigações religiosas. Filha de Joaquim Jacinto da Cunha Bastos e de Vicência Caldas Bastos, Ondina tinha 2 irmãos e, após a morte do pai, em 1908, mudou-se com a família para a casa da avó materna, a Casa Velha da Ponte, onde viveu sua infância e juventude até se casar. Esta casa hoje é tombada pelo IPHAN e é sede da Fundação Cora Coralina, poetisa e tia de Ondina. Estudou no Colégio Santana, tradicional colégio de freiras, e sob orientação das mestras religiosas francesas, teve aulas de trabalhos manuais, desenho, música, português, francês, aritmética, dentre outras. Ainda na mesma instituição, fez o curso normal, formando-se professora em 1923, juntamente com outras 6 colegas, remanescentes de uma turma inicial de 24 alunas.
Ingressou por meio do concurso público aos 19 anos na Secretaria de Finanças, algo até então inédito a uma mulher. Logo, foi remanejada a um cargo condizente com o papel feminino, o magistério, posto que o órgão para o qual foi aprovada era predominantemente masculino. Foi nesta mesma secretaria que Ondina conheceu seu futuro esposo, Nicanor Alcides Albernaz. Casou-se em 1929 e tiveram 3 filhos, Nion, ex-prefeito de Goiânia, Nidion e Dalva. Após a entrada no serviço público, Ondina cursou a Escola de Farmácia, profissão que exerceria anos mais tarde já em Goiânia. Conciliava a vida doméstica ao cargo de professora e diretora do primeiro jardim de infância criado na cidade de Goiás pela Lei 851-A de 10 de julho de 1928, inaugurado um ano depois. Oferecer educação formal a crianças em idade pré-escolar, na época 7 anos, era uma concepção nova, inserida em um contexto social e político que lançava um outro olhar para a criança e se inspirava nos princípios da escola nova ou escola ativa. Com a mudança da capital do estado, Ondina e seu esposo foram transferidos, assim como outros funcionários públicos, para Goiânia. Aqui, de uma das primeiras casas da Rua 20, no setor central, Ondina viu nascer a nova capital. Suas memórias, não apenas desse período, foram registradas no livro Reminiscências, publicado em 1992, e nos ajudam a entender a história do surgimento da nova capital, os novos costumes, as disputas políticas que envolveram a transferência da sede do governo estadual, além do sentimento contrário que permeava os vilaboenses quando se tratava do assunto. Uma vez em Goiânia, Ondina, juntamente com Julieta Fleury da Silva e Souza, dirigiu o Grupo Escolar Modelo, instalado no mesmo prédio do Liceu de Goiás, e o Jardim de Infância de Goiânia, que funcionou provisoriamente em um prédio na Rua 27, no setor central. Sobre esse período, Ondina atribui a baixa frequência de alunos à reduzida população de Goiânia em 1938 e ao fato dos pais ainda não haverem assimilado a proposta de educação pré-escolar. Além do magistério, ainda trabalhou em um cargo administrativo na Universidade Federal de Goiás e exerceu a profissão de farmacêutica, sendo responsável por 2 farmácias em Goiânia. Na ocasião de sua aposentadoria, na impossibilidade da acumulação dos cargos públicos, optou pelo federal. Ondina faleceu em Goiânia em fevereiro de 1994, aos 89 anos de idade, tendo dado nome a uma praça e a uma rua. Seguramente não deve ter sido simples para Ondina conquistar novos espaços, lugares, papéis, profissões e reconhecimento, mas certamente seu nome está gravado na história da educação da primeira infância vilaboense e goianiense. Você pode saber mais sobre Ondina da Cunha Bastos Albernaz consultando seu verbete na página 492 do Dicionário de Educadores e Educadoras em Goiás, séculos 18 a 21, obra organizada pela professora Diane Valdez, publicada em 2017, disponível em formato digital na página da Universidade Federal de Goiás. O verbete foi redigido por Verônica Pereira Viana, graduada em Pedagogia pela UFG, mestra em Educação pela mesma instituição e professora da Rede Pública Municipal de Goiânia. Eu tenho a honra de convidar o historiador, professor da Universidade Federal do Tocantins, Vitor Hugo Abranche de Oliveira, que falará da educadora Aldenora Alves Correia. É um prazer tê-lo aqui. Eu agradeço a oportunidade de colaborar com essa data tão importante que é o Dia Internacional das Mulheres, né? Esse 8 de março, que precisa ser lembrado durante todo o ano, né? Então, é uma alegria muito grande para mim poder dividir esse espaço com os colegas e poder falar de mulheres tão fortes, né, e tão importantes para a educação em Goiás e também, né, no estado do Tocantins, né, que até o final da década de 80 era o estado de Goiás, né. Então, nesse contexto que eu gostaria de falar da professora Aldenora Alves Correia, que nasceu em 1917 e faleceu no ano de 1982.
E a professora Aldenora se destaca por ser a primeira professora normalista da cidade de Boa Vista do Tocantins. Ela nasce na cidade de São João do Araguaia, no Pará, na data de 22 de maio de 1917. A cidade de São João do Araguaia é conhecida por ser exatamente no Bico do Papagaio, na pontinha do Bico do Papagaio, né, na divisa do estado do Tocantins, hoje Tocantins com o Pará, antes, né, de Goiás, hoje Tocantins com o Pará, e atuou a maior parte da sua vida no estado do Tocantins e veio a falecer em Goiânia no ano de 1982. A Aldenora, ela, então, tem um destaque desde muito jovem nos estudos na cidade de São João do Araguaia, no Pará, e devido ao destaque nesses estudos, ela é convidada, então, pelo padre João, da sua cidade, e pelo bispo Alano Nodai, de Porto Nacional, a fazer um curso normal em Porto Nacional. Então, imagine-se bastante a dificuldade daquele tempo para deslocar-se, né, de um espaço, de uma distância muito grande entre as duas cidades, né? Segundo o verbete no dicionário de educadores e educadoras, a viagem durou 5 dias de barco e 3 dias de mula para chegar até Porto Nacional. Então, vocês imaginem 8 dias aí de viagem e de muitos riscos, né, na primeira metade do século XX, né? Ela vai estudar no Colégio Sagrado Coração de Jesus das Irmãs Dominicanas, na cidade de Porto Nacional, que era, e até hoje é, né, um colégio de grande referência, devido à Catedral Nossa Senhora das Mercês, até hoje principal ponto turístico da cidade, e também pelo mosteiro que ali se encontra, e pela escola de grande referência, né, a escola que educava não apenas as crianças, mas também que formava as normalistas da época, né? Então, ela chega à, cidade e, então, no início de 1940, ela se forma. Ela estudou lá por 4 anos reclusos, sem ter contato com a família, apenas com os estudos, e marcada também por 2 colegas que vieram junto com ela da sua cidade natal, a Leonina Alves Silva e a Antônia Souza Lima. Ela forma-se normalista, que era um motivo de grande orgulho para a família e também de grande referência social na cidade de Porto Nacional e nas cidades ao redor, né? Ela inicia sua carreira em 1940 no grupo escolar Nero Macedo. Primeiro ela começa a trabalhar na biblioteca, logo ela se torna responsável pela biblioteca, depois ela vai ser, então, professora de português e de desenho, e um motivo de bastante surpresa no verbete, apenas 2 anos depois, devido ao seu destaque em sala de aula e a qualidade e serenidade na organização e gestão dos documentos, em 1942, ela assume a direção do grupo escolar Nero Macedo, permanecendo por 10 anos, até 1952, muito jovem, já diretora de uma escola com grande responsabilidade. Nos anos 60, ela atua, então, nas delegacias de ensino de Porto Nacional e de Tocantinópolis, e na Secretaria de Educação de Goiás. Em 1977, a Aldenora, então, torna-se escritora, e a sua obra chama-se, então, Boa Vista do Padre João, que é o primeiro livro a contar a história da cidade de Boa Vista, do Tocantins. Ele tem um caráter memorialista, e ela homenageia no livro, no título do livro, o Padre João, que é quem lhe proporcionou o acesso aos estudos. Ela depois retorna a essa escola, que a escola então muda de nome, deixa de se chamar
Grupo Escolar Nero Macedo, e passa a se chamar Grupo Escolar 15 de Novembro, onde fica de 1966 até 1980. Ela trabalhou como voluntária também, que infelizmente não é exceção, né, na região, naquela época na região norte, hoje região do Tocantins, e ela trabalha como voluntária durante muitos anos e por diversas vezes para suprir as enormes carências do Estado naquele momento e também para suprir a morosidade das decisões políticas para a contratação de professores. Esse fato é descrito no seu livro, onde ela relata as dificuldades da docência e as ingerências provocadas pelo coronelismo na região. Ela encerra a sua carreira no seu colégio Dom Orione, em Tocantinópolis. Ela relata por alguns momentos, né, as dificuldades da docência, mas, infelizmente, não há muitos registros da sua vida, além do livro que ela deixa e dos diários e dos documentos escolares. Tá? Esse verbete foi escrito pelo professor Eliseu Riscaroli, e ele relata um pouco da escassez de documentação. Apesar de ter sido diretora por 10 anos e professora durante até o final da sua vida, os documentos que testemunham a sua carreira são as atas com os resultados dos anos letivos. Sobre a metodologia, a Aldenora faz referência principalmente à palmatória, né, algo que era, segundo o verbete, algo muito presente. Entretanto, os alunos puderam contribuir após o seu falecimento, eles puderam contribuir com um relato para esse verbete e afirmaram que a professora Aldenora era delicada, serena, respeitosa e à frente do seu tempo. O que é muito interessante, porque aí também a gente vê a importância da história oral, né? Como a personalidade dela pôde ser investigada através da fala dos seus ex-alunos. E aqui eu destaco as belíssimas palavras de Nilo Póvoa, abre aspas para ele. E a história da Terra caminha, citando nomes, fatos, datas, descrevendo paisagens, cantando riquezas, caminha engrandecida por ter na filha Aldenora a sua primeira normalista heróica, sofrida, injustiçada, mas sempre de pé. Sua primeira historiadora poeta, que leva, no conceito geral, pelo muito que a ama e pelo muito que deseja engrandecê-la. Fecha aspas. Aldenora, depois de 42 anos de carreira, seu falecimento em 1982, é homenageada hoje com uma escola dedicada a seu nome, na cidade de Tocantinópolis, a Escola Estadual Girassol, de tempo integral, professora Aldenora Alves Correia. Esse verbete foi escrito pelo professor Eliseu Riscaroli, professor da Universidade Federal do Tocantins, na página 42 do Dicionário de Educadores e Educadoras de Goiás, organizado pela professora Diane Valdez. Com a apresentação do Vitor Hugo, nós finalizamos esse primeiro bloco, no qual discutimos as educadoras em Goiás, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Até a próxima e muito obrigado a todos e todas.